Vamos conversar. Olá. As mulheres estão prorrogando o momento da maternidade. Em 8 anos, o número de mulheres que se tornaram mães na faixa de 40 a 44 anos aumentou quase 18%, apontam dados do IBGE. A chamada gravidez tardia é o tema do programa em discussão especial de hoje com os nossos convidados. O Dr. Dirceu Mendes Pereira, ele é especialista em medicina reprodutiva e é da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Doutora Tânia Schupp Machado, ginecologista e obstetra, e também a jornalista Adriana de Castro, que é criadora do blog Ser Mãe Depois dos 40. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão especial. Vamos conhecer a história de Maria de Fátima. Olha, ela decidiu ter filhos depois dos 30 anos de idade, está esperando a segunda menina, é a Isabela, que é a irmãzinha da Juliana. Eu falo que filho é uma coisa que a gente tem, enquanto não tem, a gente não sente falta. Depois que tem, você não vive sem. Maria de Fátima está com 40 anos e grávida da segunda filha. A analista de sistemas programou a época para engravidar. Decidi que eu teria filhos depois dos 30 anos. Então eu parei de evitar por volta de uns 32 anos. Minha filha veio, né, engravidei por volta dos 34. Então ela hoje está com 6 aninhos, a Juliana, tá linda. E a partir quando ela tinha uns 4 aninhos, ela começou a me pedir um irmãozinho. E eu também senti uma necessidade de ter um outro filho. Segundo especialistas, a época ideal para uma gestação é entre 20 e 24 anos, pico do período fértil. Quando Maria de Fátima resolveu engravidar pela primeira vez, ela tinha 32 e só conseguiu 2 anos depois. Demorou também para conseguir engravidar pela segunda vez. A fertilidade entre 34 e 39 anos é pelo menos 25% menor. Acho sim que interfere, pode interferir com a idade, mas também não é o fator principal. Meu estilo de vida também não mudou, talvez até um pouco mais estressante, né? Porque agora eu tenho filho, eu tenho família, tenho, né, coisas mais, assim, que acaba a rotina sendo um pouco mais estressante também. Mas também eu estava tranquila, falei, não vou procurar nenhum tratamento, acho que isso é uma decisão que cada mulher pode tomar, achando, dependendo do que tem, né, sei lá, saúde. Mas a minha saúde estava tranquila, não estava tendo problema nenhum. Resolvi esperar. E aconteceu, agora eu estou esperando a minha bebezinha e está com uma gestação super tranquila também, bem parecida com a primeira. Então, assim, se as mulheres têm medo de falar, quanto mais velha, pior, talvez tenha mais reações, eu não vi mudança, assim. Em relação à primeira gestação, está bem tranquila, está bem parecida com quando eu tinha 34 anos. A gravidez tardia é arriscada. Os óvulos envelhecidos aumentam as chances de malformação do feto e de problemas cromossômicos como a síndrome de Down. A idade avançada também coloca a futura mãe em alerta, já que aumentam as complicações de doenças como hipertensão e diabetes. Minha bebezinha tá linda, tá crescendo, tá super tranquila, assim, não tive nenhuma complicação. É claro que, assim, eu não posso dizer que os exames não dão diferentes de um exame que eu fiz há 6 anos atrás. É claro que probabilidades sempre a probabilidade de dar um problema é maior do que há 6 anos atrás. Mas eu estou confiante que vai dar tudo certo. Ela está super bem, eu também estou super bem, então vai dar tudo certo. Maria de Fátima mostra toda orgulhosa as fotos de suas meninas. Juliana com 6 anos e Isabela com 5 meses de gestação. E afirma, elas vieram na época certa. Eu não me arrependo de ter esperado. Eu acho que se eu fosse voltar no tempo, eu faria igual. Faria a mesma coisa, porque eu aproveitei o meu tempo de casada, só com meu marido, e agora estou curtindo os meus filhos, né, minha filha, e é um momento especial também. Adriana, a gente conheceu a história da Maria de Fátima, então vamos conhecer a sua primeiro aqui? Primeiro eu quero desejar tudo de bom para Maria de Fátima, eu fiquei emocionada com a história dela, tenho certeza que, espero que ela tenha um bom parto, se Deus quiser. A minha história é parecida também com a da Maria de Fátima, no sentido que eu tive os filhos mais tarde, com 43 e 45 anos, mas eu não escolhi, foi acontecendo. A vida passa muito rápido. Quando você vê, já tem 40. E eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter filhos.
e não pensava muito na minha idade. Eu comecei a pensar um pouco mais quando eu estava conversando com as minhas amigas e algumas estavam congelando óvulos. E isso daí eu já tinha 40 anos, comecei a ler, sou jornalista também, a gente gosta muito de se informar, e aí eu vi que para mim já não dava mais. Que o ideal é congelar o óvulo até os 35 anos. Como já tinha 40, eu falei, bom, essa opção já não tem. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Foi até bom que eu já comecei a pensar, porque eu pensava também que, será que eu vou ter filho com inseminação artificial? Porque a mulher acaba tendo muita pressão depois dos 30 anos, 35, ela acha que, em geral, não vai conseguir uma gravidez natural. E eu nem tinha pensado nisso, de congelamento de óvulos, e vendo as minhas amigas conversarem, que eu parei para pensar. Aí eu falei, bom, essa opção já não tem mais. Então, vamos ver o que a vida reserva para mim. Resolvi entregar para Deus e depois de um tempo eu conheci o meu marido e a gente, logo que se conheceu, eu falei para ele que eu queria ter uma família, eu achei ele muito bacana também. Foi muito rápido, eu fiquei grávida. Tive meu primeiro filho, o Antônio, hoje ele está com 6 anos. E depois passou mais um tempo e eu não me preveni, não fiz absolutamente nada, porque eu sempre quis ter 2 filhos. E em seguida veio o Davi, que agora está com 4 anos. E foi muito marcante para mim, porque várias pessoas... Minha mãe, por exemplo, achava que eu não fosse mais dar um netinho para ela. E... achei bacana que um pouquinho antes de eu engravidar, a moça que trabalha lá em casa, ela ia ser avó e a minha mãe ia dar uns sapatinhos de presente para ela, que a minha bisavó tinha feito. Quando eu era muito pequenininha, eu pedi para ela fazer os sapatinhos, que eu vi ela fazendo uns sapatinhos de crochê, tricô, e eu falei para ela, vó, faz um sapatinho para mim também. Mas quando você ficar grávida, eu faço, Adriana. Não, mas quando eu ficar grávida, você não vai estar mais aqui, vó. Ela morreu com 90 anos. E a minha mãe queria dar o sapatinho, aí a Eliana falou, não dá o sapatinho, não. A Adriana ainda vai ter um bebê. E logo em seguida eu liguei para ela. Doutora Tânia, quais são as razões que têm feito as mulheres adiarem a maternidade? O que as histórias dos consultórios contam? A gente tem, acho que, 2 realidades. Tem a mulher que vai estudar, que vai se estabelecer no mercado de trabalho, que vai se especializar, vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, e o tempo passa. E na hora que ela está disposta a ter um filho, ela já está com mais de 40 anos. Ou está com mais de 35, pelo menos. Porque ninguém termina uma faculdade e se estabelece muito menos antes dos 35 anos. Tem a outra realidade da paciente que não casou antes dos 35 anos. Né, que tanto está nessa loucura e que não casou e, assim, não tem vontade de uma produção independente nem nada. Né. E a gente tem outra realidade, né, de uma população que não conhece métodos anticoncepcionais e que ainda continuam engravidando na adolescência. Essas pacientes, não por opção. Eu acho que hoje em dia, por opção, as pacientes vão engravidar com mais de 30 anos, com certeza. Quer dizer, nós temos esses 2 extremos, né? Isso. Quer dizer, aquelas mulheres que estão adiando e aquelas que estão sendo mães muito precocemente. Provavelmente por falta de disponibilidade, de acesso a métodos anticoncepcionais e meios de saúde, né? Posto de saúde. Agora, essa decisão de adiar a maternidade, ela está mais ligada, é uma coisa da mulher ou é o casal quem decide, o homem participa disso? Eu acho que é um casal, mas muito mais da mulher, assim, só que também na nossa sociedade não se casa mais com 20 anos de idade, né? Se casa por volta dos 30 anos. E é uma decisão do casal ter aonde morar, ter aonde, ter de gastos com essa criança que vão aumentar. Então, assim, é uma decisão do casal, mas com certeza quem bate o martelo é a mulher. Doutor Dirceu, de que maneira a fertilidade da mulher vai decaindo com o passar do tempo, com o passar da idade? Como é que essas probabilidades vão diminuindo? Nós devemos notar o seguinte, a mulher, ela nasce com um contingente de óvulos de 2 milhões aproximadamente, quando ela nasce. Até
a primeira menstruação por volta de 12, 14 anos, ela reduz para 400 mil. Então, há uma perda muito grave, muito dramática do número de óvulos, não é? E a partir desta idade, primeira menstruação, ela durante 30 anos, aproximadamente, 35 anos, ela vai consumir esta reserva de óvulos que ela tem, esse patrimônio de óvulos, não é? Aí vem aquela pergunta, mas espera aí, eu tenho 400 mil óvulos em 30 anos, como é que fica isso? É que, na verdade, para cada ovulação que ela tem, ela consome 600 unidades foliculares, 600 óvulos em potencial, não é? Então, é uma perda muito grande. E não é uma panágio da mulher, é dos mamíferos superiores. É normal. É um fenômeno que chama-se apoptose, morte celular programada. Esse é o fator mais importante. Conforme ela vai aumentando a idade, o número de óvulos vai decaindo e mais, a qualidade deles também vai deteriorando, por força do ecossistema agressivo, por força do estilo de vida, que eventualmente não é o mais adequado. Diria para você tabagismo, por exemplo, uso de drogas, né? Uma vida muito estressante. Tudo isso faz com que a qualidade dos óvulos também deteriore mais precocemente. Nós temos observado hoje, talvez a Tânia também tenha visto, né, Tânia, que hoje com 30 anos eu já estou observando mulheres em menopausa. Nossa. Menopausa precoce. Por quê? No meu modo de ver, é o meio ambiente. O meio ambiente está muito detrimentado, muito grave, né? A agressão é muito grande. Poluentes ambientais, sejam eles metais pesados como chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, de baterias, nessas baterias que a gente usa em celular, cujo descarte não é bem feito, vai tudo para os mananciais. Esses casos de menopausa precoce podem ser revertidos? Então, esse é um problema, porque quando você está diante de uma situação dessa, você faz 2 exames que são marcadores, que um é hormônio antimileriano e o outro é a ultrassonografia transvaginal, no comecinho do ciclo. Aí você faz a contagem dos folículos em cada ovário, não é? Normalmente você tem de 5 a 10, mas no caso dessas pacientes você tem 1, 2, 3 folículos, não é? Isso já indicando que a reserva é baixa. E esse hormônio antimileriano, que é o mais, hoje, fidedigno marcador, ele cai dramaticamente também, abaixo de 1,0, quando normalmente a mulher fica entre 2 e 4, exceto as mulheres que têm ovário policístico, em que esse hormônio é mais alto porque ela tem muitos folículos. É o outro lado da moeda. Adriana, as histórias que chegam para o seu blog, conte algumas delas, quais são as coisas mais emocionantes que você tem verificado por lá? Além das histórias no blog, Mauro, eu também escrevi o blog pela reação que eu sinto quando eu vejo uma menina, uma amiga minha, assim, próxima. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com 2 meninas de 30 anos, eu estava contando a elas a história do blog, que eu escrevi o blog para falar que as pessoas podiam engravidar, as mulheres podiam engravidar depois dos 40. Elas falaram assim: Adriana, que bom que você escreveu esse blog. E elas com 30 anos. Eu percebo que a mulher sofre muita pressão. Muita pressão. Pressão para ter um marido, pressão para casar, pressão para encontrar alguém especial, pressão para estudar, para trabalhar, para ter um bom emprego, para ganhar dinheiro. É muita coisa em cima. Ainda tem a biologia batendo ali na sua cabeça, como até o doutor acabou de dizer, né, que os números são incontestáveis, biologicamente falando. Sim, pode ser até que exista uma idade ideal para se ter um filho. E aí, então, por causa disso também que eu resolvi escrever o blog, porque quando eu conto para elas a idade que eu tive os meus filhos, elas tiram um peso das costas, se sentem aliviadas, porque eu acho que isso também acaba atrapalhando a gravidez. É isso mesmo, doutora Tânia, essa questão, tem a questão biológica, e quando vem a pressão de todos os lados, pressão da sociedade, você não vai ter filho, não vai decidir, eu costumo tudo falar, isso atrapalha ainda mais. Eu costumo falar que assim, existe a idade ideal dos livros, que é de 20 a 29 anos, mas um filho na hora errada não é bom.
né? Ou ter um filho numa produção independente só porque tem que ter um filho, porque senão o relógio está batendo. Hoje em dia a gente tem, o doutor Disseu pode falar, a gente pode congelar óvulos. Então, assim, eu não preciso achar uma pessoa que eu vou casar com ela, que eu vou querer ter filhos, né? Tem que escolher um pai. É uma brincadeira que eu faço, a gente tem que escolher um espermatozoide que vale a pena, né? Então não é fácil essa escolha. Às vezes a gente não escolheu antes dos 35, dos 40 anos. Pediu o espermograma antes, né? De casar. Então ter filho tem que ser na hora certa. E não é para todo mundo que a hora certa é antes dos 30, né? Então, mas hoje a gente tem condições, a gente tem recursos. Não, eu não conheço ninguém, não tenho meu marido ainda, não tenho com quem eu quero ter um filho. Eu posso congelar meus ovos e guardar. Mas o congelamento dos óvulos também não é uma realidade para todo mundo, até em razão do custo. É um processo que tem custo e que a gente não consegue pelo Sistema Único de Saúde ainda fazer isso. A gente consegue reprodução humana até menos de 35 anos, porque também gratuitamente eles têm uma idade limite para essas pacientes. Pois é, no meu caso, nem o óvulo mais podia congelar, porque eu já estava com 40. Verdade. E foi isso, assim, porque às vezes também você fica pensando em congelamento de óvulos, você não tem nenhum namorado, ao invés de você sair de repente conhecer alguém especial. Aqui na TV Assembleia SP, estamos no programa em discussão especial, falando hoje sobre gravidez tardia, aquelas mulheres que decidem pela maternidade a partir dos 40 anos de idade. Vamos para o intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre gravidez tardia, que é aquele momento da mulher de engravidar a partir dos 40 anos de idade. Doutora Tânia, o que é que a gente tem que levar em consideração na saúde geral da mulher antes de engravidar nessa faixa dos 40 anos? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que a mulher ela tem que estar saudável. O ideal é procurar um seu ginecologista, que hoje em dia é o clínico da mulher, antes de engravidar. Isso seria ideal para qualquer idade, para de 20 inclusive. E fazer todos os exames clínicos ginecológicos e estar saudável, ter uma atividade física, estar num peso adequado, medir a pressão para ver se essas pacientes com mais de 40 anos às vezes já são hipertensas. Então, estar com uma condição de saúde adequada para engravidar. Hoje em dia a gente tem pacientes, né, que esqueceram de avisar que a mulher vai parar de ovular com 50 anos. Você olha uma paciente de uma mulher de 50 anos e fala assim, nunca, dou 30, né? Na época das nossas avós, você olhava uma mulher de 50 anos e falava assim, é uma mulher de 50 anos, né? Só que elas estão saudáveis, elas estão se cuidando e isso é ótimo para a fertilidade. Só que a fertilidade da mulher brasileira, a menopausa média da mulher brasileira é 50 anos. Então, assim, o ideal é estar saudável, mas existe um limite também. Você chamou a atenção para o fato de que esqueceram de falar para a mulher de 50 que ela vai parar de ovular. Ela tem a consciência disso, de que ela vai parar de ovular, ou ela só fica pensando nos riscos de engravidar depois dos 40? O que é mais comum a mulher pensar? Eu acho que as mulheres sabem dos riscos da gravidez mais tardia, elas conhecem que talvez elas vão ficar mais diabética, gestacional ou mais hipertensa. Eu acho que é menos divulgado que elas vão ter mais dificuldade para engravidar. Nem todas terão, mas a maioria terá. Uma paciente de 25 anos, mais ou menos, a chance de engravidar num ciclo menstrual é 25%. Uma mulher de 40 é 8%. Então, assim, a chance cumulativa dela engravidar é muito menor. E eu acho que ela não tem essa consciência que quando ela vai esperar até os 40 anos, que talvez ela tenha uma dificuldade para engravidar. Porque ela é uma pessoa super saudável, trabalha ou estuda, ou já está na sua pós, e ela acha que, eu sou saudável e eu vou engravidar no primeiro mês. E isso gera uma ansiedade que às vezes ela não tem nenhum problema de saúde, e na hora que você consegue abaixar a ansiedade, explicar que isso é normal, ela engravida espontaneamente depois. Os riscos, eles vão sempre existir ou eles são maximizados ou minimizados dependendo das condições da saúde, considerando a realidade brasileira? O óvulo envelhece, como o Dr. Disseu falou, a gente nasce com os óvulos que a gente vai ter
então os óvulos vão estar mais velhos. Uma coisa que nós não temos nenhum controle é qual óvulo essa mulher vai ovular. Então, uma mulher com 40 anos, o risco dela ter de nascer um bebê com síndrome de Down é de 1 para 100. 100 mulheres grávidas, 99 vão ter nenês saudáveis e uma vai ter um nenê com síndrome de Down. Isso nós não temos controle, só se for uma reprodução assistida, que você pode estudar geneticamente esse bebê antes de implantar. Então, isso nós não conseguimos mexer. Mas o risco de desenvolver diabetes gestacional, de hipertensão, não, assim, lógico, se ela é saudável, se ela está no peso adequado, você consegue minimizar os riscos. Mas se ela desenvolver num pré-natal bem feito, com um médico acostumado com esse grupo de gestantes, é tudo contornável. Quais são os números dessas mulheres que engravidam a partir dos 40 anos e que acabam tendo uma malformação? De quantos nascimentos? Para Down é 1 para 100. 1 para 100. 1 para 100. Doutor Dirceu, nós falávamos no bloco anterior sobre como é que decai a fertilidade feminina. E para o homem, a fertilidade, ela também vai diminuindo na mesma proporção que a mulher, ou é uma coisa mais lenta? Sim, a fertilidade masculina também, ela cai, mas cai de forma mais suave, não é tão contundente. Parece que a natureza foi um pouco madrasta com a mulher, né? Só o fato de ter um número limitado de óvulos já mostra isso. O homem tem diariamente produção de espermatozoides, não é? Só que a partir de 45 anos de idade, e a depender muito do estilo de vida, e eu diria que o estilo de vida talvez seja a ferramenta mais importante que nós temos hoje para promover mudanças e preservar a saúde, no tocante, por exemplo, à atividade física, indivíduo sedentário, indivíduo com obesidade, sobrepeso, indivíduo que fuma, não é? O indivíduo que tem submetido a muito estresse, ele vai ter, assim, obviamente, um desempenho pior em relação aos espermatozoides, né? Porque há duas células no organismo que são muito sensíveis a um estresse oxidativo, o óvulo e o espermatozoide, porque são células únicas, né? Que apresentam uma defesa muito pequena. Então, quando tem uma agressão de radicais livres, por exemplo, que são substâncias oxidativas, existe um dano muito grande até na membrana do espermatozoide, do óvulo, e também no DNA, lesando inclusive o componente genético. Por isso que nós temos hoje uma ciência que chama epigenética, que está além da genética. Como a doutora Tânia falou, o autismo, por exemplo, é considerado uma doença epigenética, porque é uma interação dos genes com o meio ambiente, né? Então, dependendo das pressões ambientais, onde a criança pode ser acometida de autismo. Vamos pegar dois exemplos. Uma mulher na faixa dos 25, que está no pico da fertilidade, porém com problemas de saúde. Pressão alta, diabetes, obesidade, enfim, vários problemas de saúde. E uma mulher saudável, que não tem nenhum desses problemas, que não fuma, a partir dos 40 anos de idade. Quem tem o risco maior de gerar um filho? Olha, eu preferiria pegar essa paciente dos 40 anos. Eu também. Sinceramente. Eu também. Porque hoje nós sabemos que programas de doação de óvulos, com mulheres de 47, 48 anos, se ela é saudável, se ela passa por um escrutínio clínico, não é, completo, e nós só liberamos assim, não é, Tânia? Quando a mulher está bem, ela tem uma gestação relativamente tranquila, não tem turbulências. Agora, essa jovem, que ela já tem, digamos assim, problemas de sobrepeso, obesidade, né, hipertensão arterial, uma dislipidemia, quer dizer, os ácidos graxos alterados, como colesterol, etc., ela tem mais riscos, eu acho, no meu modo de ver, e isso dá muito problema, por exemplo, de eclâmpsia, de doenças que podem eclodir durante a gravidez e que, em algumas oportunidades, pode ser até fatal para a mãe e para a criança. Eu acho muito importante que essa pessoa pergunta, Mauro, e a resposta dos dois médicos aqui, porque também o que me ajudou foi que eu sempre tive uma vida extremamente saudável, sempre me cuidei, sempre fiz exercícios, nunca tive uma vida de muitos excessos. Isso também, com certeza, me ajudou. E eu também queria falar um exemplo que você me perguntou das mulheres que mandam depoimentos para o meu blog. Lembrando que a Tânia falou sobre a ovulação, né, que pode acontecer até os 50, eu acho que
Eu vou citar o exemplo da Suelen, que ela teve o primeiro filho dela hoje está com 18 anos, o segundo, acho que, se não me engano, com 12, e ela teve um bebê que vai fazer 1 ano agora, ela teve com 45 anos. E ela não estava esperando, provavelmente não estava nem se cuidando, né? Ela teve os 3 filhos com o mesmo marido, casada, que isso acaba acontecendo também, né? A mulher depois dos 40 pensa assim, não vou mais ter filho, né? Porque tem tanta dificuldade, é tão difícil, a gente vê tanto depoimento que nem se previne, né? A gente tem a realidade daquela paciente que tem vários filhos, que está chegando por volta dos 50 anos e fala, agora eu não engravido mais. E aí, eu entrei na menopausa. A paciente mais velha que eu vi foi uma paciente de 56 anos grávida. Nossa! Que era o 9º filho. Tânia. Ela jurava que ela não menstruava porque ela tinha entrado na menopausa. E, óbvio, 56 anos é o que todo mundo pensava. E era uma gravidez. Agora, vamos pegar um exemplo da Adriana. O Antônio tem 6 e o Davi tem 4. As necessidades, vamos pegar a parte prática, já que a gente tem esse exemplo. As necessidades do Davi durante a gestação foram as mesmas das necessidades do Antônio, considerando 2 anos de diferença durante a gestação? Foram as mesmas. Foram as Sim, mesmas. lógico, se nesses 2 anos do intervalo de uma gestação e outra, ela desenvolveu uma doença nova, não, né? Mas se não, são as mesmas. Eu trato muitas pacientes com mais de 40 anos, eu acho muito fácil cuidar dessas pacientes. Foi o que a minha ginecologista falou. Muito são responsáveis. Mais né? disciplinadas. Fazer um pré-natal de uma paciente adolescente é muito difícil. Uma paciente com mais de 40 anos não ganha peso, obedece tudo que a gente faz exames na hora certa, faz atividade física, né? Tem toda uma preocupação Tem toda que uma adolescente não preocupação tem. com isso, né? Toda uma preocupação que a adolescente não tem. Não faz estria, fica linda. Graças a Deus, né? Também tem que ter as compensações. Não, mas foi exatamente o que a minha médica falou. Ela, eu adoro fazer seu pré-natal, tão bom fazer pré-natal de mulher depois dos 40, que a gente acaba sendo mais tranquila, mais madura, né? A gente já está mais acostumada com a vida, já fez dieta, já emagreceu, já engordou. Meio que a gente já sabe mais ou menos o que engorda, o que não engorda, a gente é mais consciente, né? Acho que, eu sempre fui extremamente conscienciosa, eu sempre segui toda a recomendação médica. Mas, doutor, eu acho que depois dos 40 ou 35 existem alguns exames que vocês pedem mais, não pediriam esses exames se tivesse menos de 35, aliás. Um exame em especial eu resolvi não fazer, que é a amniocentese, né? A amniocentese. Hoje a gente já tem um exame que não que tem é menos risco, invasivo, né? Porque esse exame tinha risco de aborto. E como eu queria muito ter filho, eu falei, eu não vou fazer. Mesmo tendo 1%. Já temos outro exame não invasivo. Agora, Adriana, a doutora destacou aqui que as necessidades do Davi e do Antônio foram as mesmas enquanto estavam sendo gerados aí. Agora, para você, as gestações foram diferentes? Porque as mães dizem, não, cada filho é uma história diferente, é uma gestação diferente. Qual é a conclusão que você chegou? Eu acho que eu vou falar o que a maioria das mães do segundo filho falam, que a segunda gestação é muito mais tranquila. Porque o primeiro é muita expectativa, né? E aí você tem muitos medos mais. E aí depois que você já passou por isso, né? Você já sabe como é que é. Então, aí no segundo é tudo muito mais tranquilo. Até o filho, né? Eu acho que o primeiro filho você acaba cobrando mais do que do segundo. Então, eu, agora como já mãe dos dois, eu procuro o máximo possível tratar os dois iguais. Mas, infelizmente, a gente acaba sempre fazendo um pouco de diferenciação, porque o outro é o caçula. Aí, às vezes, eu lembro, nossa, mas quando o Antônio tinha 4 anos, eu não tratava ele assim. Eu tratava ele como moço, né? Mas assim, a gravidez foi bem tranquila dos dois, amamentei os dois até os 2 anos de idade, que eu queria muito também amamentar. Foi tudo muito tranquilo, muito bom. Eu recomendo ficar grávida, é muito bom. Doutor Liceu, e quando a gravidez não acontece? Então tem a questão biológica, que já é um fator. Aí vem aquela preocupação, vem o estresse, tudo isso acaba sendo elemento adicional. O que tem que ser feito? Tem que relaxar, tem que despreocupar? Como se despreocupar de uma situação como essa? Em primeiro lugar, acho que nesse caso, o casal tem que procurar uma ajuda técnica, profissional, não é? Porque nós temos que avaliar, investigar possíveis causas de
infertilidade, de não engravidar, não é? Mas depois de quanto tempo de tentativa? Depois, depende da idade. Quando a paciente é mais jovem, 18 meses até 2 anos, tá? Mas quando a paciente está ali, 37, 38 anos, não se pode esperar tanto tempo. 6 meses no máximo de exposição com relações naturais, se não conseguir engravidar, tem que buscar ajuda. Aí nós vamos fazer uma pesquisa do homem, principalmente com o espermograma, que é o exame mais fácil. Não esquecer também de examiná-lo do ponto de vista urológico. Uma avaliação das trompas, né, uterinas, para ver se estão permeáveis. Uma avaliação da ovulação, se ela está ovulando, certo? São as 3 ferramentas mais importantes. Lembrar que hoje a mulher está sendo vítima de uma doença chama endometriose, que cada vez vem aumentando mais a sua incidência e prevalência, não é? Talvez também ligada a ecossistema e hábitos de vida, embora haja um componente também genético, embora pequeno. E o outro aspecto também é com doenças sexualmente transmissíveis, que muitas vezes pode danificar a trompa, não é? E isso às vezes pode acontecer lá atrás e passa inadvertido, como por exemplo, algumas bactérias muito assim, pouco nocivas, não é? Por exemplo, micoplasma e clamídia, que não causa dano maior, mas quando a mulher tem, pode danificar as trompas e torná-las obstruídas ou com aderências, e com isso você não consegue. Depois de tudo isso, pesquisa está toda normal, esses casais são catalogados como portadores de uma infertilidade sem causa aparente, uma causa desconhecida, não é? E nesse ponto nós orientamos em 2 caminhos, não é? Ou nós partimos para uma atitude mais conservadora ou encaminhamos para a fertilização in vitro, porque o tempo é o nosso maior inimigo, não é? O relógio está sobre a mesa. Se nós não tomarmos atitude, a cada mês, a cada ciclo que passa, as chances vão diminuindo para engravidar. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre a gravidez tardia, as mulheres que decidem ter filhos a partir dos 40 anos de idade. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta com o programa Em Discussão Especial, falando hoje sobre a gravidez tardia, que é quando a mulher decide ter filhos a partir dos 40 anos de idade. Doutor Dirceu, vamos falar sobre os métodos anticoncepcionais. Quando a mulher decide engravidar e ela faz uso desses métodos, quanto tempo demora entre a interrupção do uso e a gravidez? Certo. Depende muito, Mauro, do método anticoncepcional utilizado, né? Quando é a pílula, que é o método mais em uso atualmente, a pílula anticoncepcional, ela pode engravidar num tempo muito mais curto, talvez 2, 3 ciclos. Ela já está ovulando, né, e pode engravidar. Todavia, quando ela usa, por exemplo, um anticoncepcional injetável ou um implante, né, que também libera o hormônio de forma gradativa, cronologicamente gradativa, o tempo de restauro da ovulação é maior, então ela pode demorar mais tempo. E eu salientaria aqui que o DIU, o método dispositivo intrauterino, talvez seja o que propicie a gravidez mais rapidamente, depois que você o retira, se o casal estiver com os índices de fertilidade adequados. Mas seguramente o anticoncepcional mais utilizado é a pílula, é o remédio, seguramente. E cada vez mais nós temos pílulas mais sofisticadas, com doses mais baixas de hormônios, onde a adaptação da mulher é muito melhor. Doutora Tânia, quando desconfiar de uma possível infertilidade, e geralmente onde é que mais está o problema, na mulher ou no homem? Bom, o diagnóstico de infertilidade que você tem nos livros seria 1 ano de relações sexuais regulares, sem métodos anticoncepcionais, durante 12 meses. Como o professor já falou, depende da idade do casal, você espera um pouco mais, se for um casal jovem, ou encurta esse tempo para uns 6 meses, se for uma mulher com mais de 40 anos.
Mas eu acho que uma coisa muito importante que vale a pena lembrar é que 40% das causas de infertilidade o fator é masculino, 40% o fator é feminino e 20% é indeterminado. Porque isso não é um número que as pessoas conhecem. As pessoas acham que o fator feminino é muito maior que o masculino. E, na verdade, é igual. Eu achava, por exemplo. Né? Então, assim, e a gente encontra muito mais resistência de fazer o homem, do casal, o homem, e procurar um andrologista. Quem é um andrologista? É o urologista especializado em reprodução humana. Porque ele fala, eu não tenho problema. Ou quando acontece em mulheres com mais de 40 anos, que é um segundo casamento, e o homem já teve filhos no primeiro casamento, eles não admitem. Imagina, eu já tenho filho. E 40% é causa masculina. Né? Que não Dá briga isso? Dá briga, lógico. Então existe uma resistência, geralmente, por parte do homem, em querer admitir algum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que é cultural. A mulher, desde que ela menstrua, ela ir no ginecologista. E o homem vai se preocupar de ir no médico com uma frequência normal, né? Colocar na agenda que ele precisa ir no médico. E depois que ele tem 45 anos, que daí ele fala assim, agora eu vou me preocupar com o câncer de próstata. Né? Porque antes disso o homem é saudável, o homem não vai no médico. A mulher, desde os 14 anos, ela vai uma vez por ano no médico. Né? Então já está naquela rotina dela aí. E você achava o que, Adriana? Eu não tinha essa noção que era metade. O que eu acho muito triste também, né? Porque é mais um problema. Assim. Eu gostaria que o homem também tivesse essa carga. Espero que ele não fique com a pressão que a gente sente, que também não é bacana, né? A gente agora pressionar o homem, tá vendo? Você também tem culpa, né? Que é péssimo E isso, é muito né? engraçado que na hora que você descobre que o fator é masculino, é muito pior. A sociedade, o casal está esperando um fator feminino. Né? Então eles ficam arrasados quando o fator é masculino. Às vezes tratar o fator masculino é mais fácil que tratar o fator feminino, mas eles nunca esperam que o fator pode ser masculino. É até bom a gente então divulgar essa informação, não é? Para também que não haja preconceito, que eu acho que ter filho, gente, é união, sabe? Isso é o que é mais importante, é parceria entre o casal, né? Os dois se entenderem, porque eu acho que é a partir desse entendimento, dessa união, que o filho vai começar a ser gerado. Que quando existe também muita disputa, a culpa é minha, a culpa é sua. Não, isso não deveria ocorrer, né? Já acontece um estresse, né? Quando nós começamos a nossa vida nessa área, particularmente só vinha a mulher, né, Tânia? O caminho primeiro era o ginecologista. Hoje, felizmente, já vem o casal. E eu tenho visto, para minha surpresa, muitas vezes o homem fala assim, eu não vou ser investigado, Que maravilha, vou que fazer bom, nada. né? E parece um paradoxo, porque o homem é tão fácil investigar, né? Um espermograma que você colhe com uma masturbação, e a mulher submete a tantos testes, às vezes invasivos, né? É tão importante. Então o homem não tem o direito de se negar, deve colaborar. Achei lindo o que o senhor falou, e é Não tão é? importante a participação do homem, do pai, né? Tem um colega nosso, que é o Cacá Siqueira, que é comunicador, e ele durante muito tempo ficou tentando ter um filho, e não conseguia, fizeram vários tratamentos, não conseguia de jeito nenhum. Ele falou que um dia chegou para a mulher dele e falou assim, chega, vamos desistir. Agora sou só eu e você, pronto, somos felizes assim, o nosso casamento está ótimo e a nossa história é assim, a gente não vai ter filho, não tem problema, tá tudo bem entre nós. Quanto tempo depois ele É bom, né? Relaxou. Aí parece que não podia tomar cerveja, não sei o quê. Aí vamos num barzinho, vamos fazer um brinde, vamos tomar uma cervejinha. Sim, aí doutora Tânia, exatamente. Um mês depois ela estava grávida. E Acabou a nasceu pressão. também o Antônio. Boa pressão. É interessante que assim, eu não sou esterileuta, que é quem faz reprodução humana, mas eu faço gestação de alto risco. E algumas pacientes vêm me procurar tentando engravidar. E eu explico que não, que eu não sou uma clínica de reprodução humana, mas eu sento e converso. E elas já vieram de algumas reproduções humanas e eu converso, eu falo assim, não, vai beber água do consultório, que a água engravida, né? Explico o período fértil, e elas saem mais leve e voltam grávidas, espontâneos, sendo que já fizeram reprodução humana. Né? Então, assim, é uma tensão, porque assim, um fator psicológico a gente não conhece, a gente não consegue quantificar isso. E às vezes essa causa, os 20% sem causa, é isso. Agora que ninguém nos ouça,
né? Viu, telespectador? Você não vai ouvir isso agora, mas o importante, em primeiro lugar, é transar, não é isso, Adriana? Senão não vai ter filho. Também, né? Acho que às vezes precisa disso acontecer. É o que eu penso também, às vezes a pessoa fica, como a gente citou o exemplo aqui antes, né? Fica pensando em, vai procurar o doutor Dirceu, às vezes não é nem casado, não tem 30 anos, será que não está se preocupando também demais com coisas que não é para se preocupar naquele momento? Será que aquele momento não era o momento dela estar se divertindo, estar conhecendo outros namorados? Ou então também, se não tem tempo para ficar com o próprio marido, como é que vai ter tempo depois? Eu falei isso justamente porque as pessoas falam que não tem tempo, que trabalham, que estudam, e aí não vai, né? O índice de relações sexuais entre os casais inférteis é baixo. Eles se concentram praticamente na época da ovulação. E aí vem até um problema, né, Tânia? Às vezes a mulher, ela não ovula sempre naquele mesmo dia. Pode antecipar ou postergar, não é? Então eles estão sempre tendo aquele período. E muitas vezes fazendo um método anticoncepcional. E se ficar perseguindo... Olha, que interessante. Os casais não sabem só você orientá-la, errada. Ela pode engravidar. Às vezes é uma questão de conversar e explicar o período fértil, que elas acham que é 14º dia, e não é 14º dia para todo mundo. Não é. Mas esse negócio de ficar perseguindo também o dia da ovulação também pode não dar certo, porque cria um estresse também, né? Tem que ser uma coisa mais natural, né? Olha, vai ter que ser naquele dia. Não é isso? É isso mesmo. Bom, uma questão... Deixa eu só contar um fato também que aconteceu comigo. Que eu, quando eu conheci meu marido, eu fui a ginecologista, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Quando você quer engravidar, você procurar um médico da sua confiança, pedir orientação. E aí ela me orientou e fez as contas, disse pra mim como é que seria. Só que eu morava em São Paulo e ele na Bahia. E aí eu comecei a fazer conta, eu falei, gente, não vai dar certo isso, eu não vou engravidar, porque na época eu trabalhava todo dia, então como é que eu ia pedir folga para ir no dia que eu estivesse ovulando, ainda ter que comprar passagem? Eu falei, nossa, que confusão, eu acho que não vai dar. E eu fiquei pensando nisso tudo e eu já estava grávida. Olha. Eu até brincaria um pouquinho, Tânia, ele não podia mandar uma acarajé para você? Doutora Tânia, uma questão importante, o parto recomendado a partir dos 40 anos de idade, qual é? É a mesma indicação para uma paciente mais jovem. Existe um índice maior de cesárea nesse grupo, mas às vezes por ansiedade da mãe, de medo de que aquela gestação foi difícil, talvez seja a única, então eu vou controlar isso e vou fazer uma cesárea, vou marcar horário e vou fazer uma cesárea. Mas o útero da mulher com mais de 40 anos não tem nada que não possa ter um parto normal. Ela pode escolher o parto que ela quer. Eu acho que hoje em dia é uma escolha da mulher escolher o parto, né? Ela querer um parto normal ou não. E não é porque ela tem mais de 40 anos que precisa ser uma cesárea com hora marcada. Isso se for uma gravidez saudável, se for uma gravidez com algum tipo de complicação ou que represente algum risco, se tiver diabetes, se tiver hipertensão? Eu acho que as indicações absolutas de um parto cesárea são um nenê que está pélvico, que está sentado, então que nasceria primeiro o bumbum, né? Então é uma indicação absoluta de cesárea. Se essa mulher tiver com uma hipertensão causada pela gravidez que não está sendo controlada com a medicação, tudo, então aí você precisa programar o parto na hora que esse bebê já estiver maduro, né? Mas são poucas as indicações absolutas de cesárea. Doutor Dirceu, uma menarca mais tardia, ela pressupõe também uma fase de fertilidade que venha mais tardiamente também e, portanto, a mulher pode ser fértil por um tempo maior? Acho que nós temos que ver a causa da menarca tardia, né? Precisa ver onde é que está o problema, porque nós temos um eixo chamado neuroendócrino, que começa no hipotálamo, hipófise e nas gônadas, né? Que seriam os ovários. E também no útero, né? Porque a menstruação vai ocorrer a nível do útero. Então é necessário saber se essa menarca tardia, ela é essencial ou se tem alguma causa, né? Se tiver alguma causa, nós temos que tratar. Por exemplo, uma prolactina alta, um distúrbio da tireoide, né? Pode ocasionar isso, entendeu? Mas se for uma menarca tardia, mas sem implicações dessa natureza, ela poderá, obviamente, é a questão de observar os ciclos sucessivos, né? Se eles são regulares.
E não tem muito a ver com a última menstruação, não. Muitas vezes se fala, começou a menstruar com 9 anos, vai ter menopausa mais precoce. Não é assim, não é mesmo, Tânia? E a mesma coisa para a tardia, né? Parece que a mulher já tem um imprinting, um determinismo genético que vai fazer com que ela tenha aquele período já pré-determinado. Aproveitando sua palavra, doutor, temos 3 minutos para o encerramento do programa. Sua conclusão sobre o nosso tema, até 1 minuto. Olha, é um tema extremamente interessante, eu diria fascinante, porque quebra aqui muitos tabus que existem, né? Muitos preconceitos. E eu gostaria de chamar uma atenção muito grande para um aspecto que é o estilo de vida, né? Eu acho que não existe hoje uma ferramenta melhor para a saúde do que um estilo de vida saudável. E, infelizmente, né, a nossa população, ou por problemas até de sobrevivência, ou problemas de pressões, não tem um estilo de vida, muitas vezes, saudável. E, particularmente, em relação à nutrição, alimentação, né? A alimentação eu acho crucial, porque nós temos que alimentar a célula, não é? Então, muitas vezes você comer, por exemplo, carboidratos refinados, farinha branca, você não tem praticamente nutriente mais, só tem caloria, não é? Você usar, por exemplo, alguns alimentos que têm gordura trans, você está destruindo a membrana das células, não é? E como a doutora Tânia falou no pré-natal, também é um aspecto importante nos cuidados pré-concepcionais, por exemplo, ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, aquele conjunto de vitaminas que vem com os alimentos e que muitas vezes a mulher não está naquele equilíbrio adequado. E o médico deve dar pelo menos 3 meses antes, não é, Tânia, dela engravidar, para evitar problemas de malformação fetal. Doutora Tânia, até 1 minuto, sua conclusão. Eu acho que o que o doutor disse é isso. Eu acho que a mulher tem que ter a mulher e o homem tem que ter um estilo de vida saudável, se preocupar com a sua saúde, até para envelhecer melhor, escolher a idade que ela quer ter filho, sem a pressão da sociedade, sem a pressão da família, porque a gente entra no assim, quando você vai casar, quando você vai ter o primeiro filho, quando você vai ter o segundo filho, né? Então, escolher que horas que ela vai querer engravidar, mas com um acompanhamento ginecológico prévio, conversar com a sua ginecologista, o seu ginecologista a respeito desse assunto, para orientar quais são as possibilidades, se ela quer adiar, se ela quer preservar a fertilidade. Hoje em dia nós temos câncer de mama numa idade super cedo, então você pode, antes de fazer o seu tratamento de câncer de mama, guardar os seus óvulos para engravidar depois que está saudável de novo. Então, nós temos muitas coisas na medicina que pode ajudar essa mulher e esse casal a ter filho quando quiser. Adriana, bem objetivamente, sua conclusão? Foi um prazer estar aqui e achei muito bacana tudo que vocês disseram. Eu acho que é exatamente isso. Pode ser que exista uma idade ideal para ter filhos. Acho que eu tive filho na idade certa e escrevi o blog para trocar essas experiências. E eu acredito também em sonhos, em realização dos sonhos, no poder da sua mente. E eu acho que se eu tive filho depois dos 40, acredito que pode ser que você possa ter também. Por que não? Eu desejo para você tudo de bom. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão especial na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre gravidez tardia, esse momento o adiamento dessa decisão da mulher de ser mãe. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.